Shalom, shalom, Lara Tov a todos, que Yahweh nos abençoe, em nome do Mashiach Yahushua, depois de um Shabbat maravilhoso, que a gente pôde tentar compreender um pouquinho mais da, da palavra de Yahweh. A gente, no final do nosso Shabbat, a gente se reuniu e eu quis passar um filme que eu sempre assisti, e você vai falar assim, que filme que você viu? De israelita, de judeu, de alguma coisa de Israel? Eu vi um filme de um efraimita, Angus Butcher. E esse filme, eu já entrei em contato com esse evangelista da Austrália, cristão, e ele tem um trabalho fantástico, maravilhoso, de estar sendo usado pelo Criador do Universo para tirar as pessoas do buraco. E você fala, mas não é coerente, Rousseff, você fazer um estudo desse relacionamento com a cristandade? No último vídeo seu, na parte 5, você disse que está vendo um filme de cristão. Não, porque talvez eu não consiga me expressar de forma que eu deveria, e as pessoas ficam com algumas dúvidas na cabeça. Eu nunca ensinei contra o cristianismo no sentido de que eles estão lá, estão se perdendo, estão sendo enganados, estão perdidos. Não. Eu nunca quis entender ou demonstrar isso. O que nós mostramos é que nesse sistema dinástico cristão, ele desnorteou as ovelhas. Quando eles tomaram um rumo, que eles se afastaram de Arco, do povo de Israel, os nazarenos, eles tomaram um rumo sombrio. Mas não esqueça você que Yahweh, o soberano do universo, ele vê muito acima do que eu ou do que qualquer restaurador ou qualquer pessoa está fazendo na Terra. Eu seria uma pessoa totalmente herege se eu falasse que Yahweh não esteve ou está fazendo de alguma forma o seu chamado para as pessoas irem para o cristianismo, aprenderem sobre ele, porque eu já ensinei no meu curso de discipulado que Yahushua, ele representa Yosef do Egito, Yahusef do Egito. E ele teve que passar por uma fase de egípcio, que ele não queria estar ali, mas ele foi levado por Yahweh naquele lugar. Yahushua nunca quis ser um Elohim ou um Deus cristão, um segundo da Trindade, ou nunca quis ser chamado pelo nome de Jesus. Como você vê na vida de Yosef, José do Egito. Mas o próprio faraó mudou o nome dele, ele casou com uma sacerdotisa pagã. Desse relacionamento veio os dois filhos deles, Menasseh e Efraim, Manassés e Efraim. E as pessoas que iam pegar comida do mundo inteiro, naquela fase de 7 anos de seca, eles iam encontrar com Jesus, com Zafenat Paner. E eles tinham uma roupa de egípcio, um nome de egípcio, falavam a língua egípcia, mas ele se revelou. Por isso que é bom você ver o discipulado israelita, que eu faço no meu canal, sobre o livro de Bereshit e Gênesis, no encontro de Yosef com os seus irmãos, na casa dele. Diz que ele tirou todos os servos da casa, que agora é um encontro de família. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão encontrando com os seus familiares, o seu povo. Israel é o verdadeiro povo de Yahweh. Não estou falando de religião, estou falando do povo. Está lá desde Gênesis até Malaquias, na sua escritura, que ele tem um povo chamado Israel. Mas esse povo foi muito duro
E Yahweh quis fazer uma aliança renovada, vindo ele mesmo aqui, através do Mashiach Yahushua, que é a manifestação de Yahweh, já estava lá atrás, e fazer tudo o que ninguém conseguiu. Mas o fato de fazer tudo o que ninguém conseguiu, a gente tem o direito de anular a Torá, as instruções do Criador? Não, não podemos. O fato de eu saber que Yahweh tem abençoado muitos cristãos, tirado de uma vida terrível, de estar transformando as vidas deles, isso significa que eu posso estar seguindo doutrinas anti-Torá, anti-escrituras? Não. O fato de você ser chamado para congregar numa igreja cristã, e você conhecer uma Bíblia, e você descobrir o que fizeram com essa Bíblia, quais os planos malignos do inimigo, para que te distanciasse dos seus irmãos israelitas, isso é em vão? Não, isso é um peso muito pesado, isso é muito forte, isso é muito sério. Então eu estava assistindo, já assisti o Fé como Batatas, né, do Angus Butcher. Foi aí que eu entrei em contato com ele por e-mail, mandei uns estudos para ele sobre as duas casas. Ele tem uma fazenda chamada Shalom, e ele tem uma rava muito grande por Israel, até pelos palestinos, árabes, quando ele prega. Ele é uma pessoa diferenciada. Existem cristãos diferenciados? Existe. Eu, quando estava lá na obra missionária no sertão, eu vi aquelas igrejas no meio do nada, onde a rua começava numa ponta, a cidade começava numa ponta e terminava na outra ponta, que era uma rua-cidade. E lá eu vi uma igrejinha, que eu sabia que a forma deles sobreviverem é trocando alimentos uns com os outros, entendeu? Ali não tinha frescura de roupa de marca, de carro importado para a igreja, de teoria de prosperidade. Ainda eles seguindo um sistema dinástico, porque não tiveram uma oportunidade, talvez, até aquele momento, de conhecerem as suas origens, por isso que eu fui para lá. Eu acredito que o Criador tenha abençoado nossos irmãos efraimitas. O sistema dinástico não é para me encher de prepotência e sair metralhando os irmãos cristãos. Não é esse, nunca foi esse o meu chamado. Apesar de estarmos numa crescente batalha, onde as pessoas te menosprezam e falam coisas horríveis contra a Torá. Famílias, maridos, esposas, filhos, líderes, até mesmo o judaísmo tradicional falam coisas horríveis do Messias, horríveis dos nossos irmãos cristãos. E os cristãos muitas vezes fazem essa guerra nas duas casas, coisas horríveis com os nossos irmãos Yehudim. Então eu indico esse filme Fé como Batatas, e tem um outro filme que eu vi dele, que é o Chamado de Deus, né, que ele fala que é um nome pagão, mas é o Chamado do Criador, que é um testemunho de 3 pessoas que encontraram a sua vida, encontraram o Messias, ainda aqui no cristianismo, e estão usando uma Bíblia. É muito mais importante as pessoas estarem com uma Bíblia na mão numa igreja, ainda que eu não concorde com o sistema dinástico, do que eles não estarem. Eu não sou o dono da verdade. Eu falo sempre para as pessoas que eu tenho filhos, não sei o dia de amanhã se eles vão estar seguindo o Criador, sei as minhas falhas como sacerdote, como pai, como instrutor, como marido, como vizinho, sei das minhas falhas, como filho. Nós sabemos das nossas falhas, mas nós estamos vendo que a Torá é uma luz no fim do túnel, porque essa Torá é o Messias Yahushua. Eu acredito que Yahushua, no fim dos tempos, como ele fez com Yosef, vai se encontrar com seus 12 irmãos
que estão espalhados hoje no mundo inteiro, e vai fechar as portas da casa, vai mandar os empregados para fora e vai ter um encontro familiar. Ele vai tirar toda aquela roupa, ele vai tirar toda aquela indumentária, ele vai falar em hebraico, ele vai falar que ele não era Zafenat Paner, ele era Yahusef, ou Yosef, como você conhece José. E os seus irmãos vão cair a cara, porque eles perseguiam a Yahusef. Aqui fala claramente de Yahudá e Efraim, fala dos 12. De alguma forma eles perseguem o reino de Yah. Então, nesse estudo que você está vendo, que é a última parte, nós vamos falar sobre o reino de Elohim, que eles colocam o reino de Deus, e o reino dos céus. Quando você lê isso no Novo Testamento, você já aprendeu que esses termos, essas frases, esses conceitos dos nazarenos, dos apóstolos, eram porque eles tinham conhecimento das escrituras, do Tanakh, o Antigo Testamento, e da Torá. E esses termos, verdade, luz, evangelho, vida, justiça, o reino de Deus, como está na sua Bíblia, é o reino de Elohim, o reino de Elohim, que é o reino dos céus. Então, esses dois conceitos que você vai ver agora sobre o reino do Criador, você vai entender essa diferença. Então, irmão, só para terminar, eu não tenho nenhum intuito de denegrir a imagem das pessoas que estão no cristianismo, mas de alertar vocês, que são os meus irmãos sanguíneos, que nós precisamos nos unir em torno do Criador e da sua palavra. Essa união é terrível, é difícil, é traumatizante. Você vê a história de José do Egito com seus irmãos, foi traumatizante. Diz que ele gritou lá na casa dele, que até na casa do faraó ouviu. O faraó naquele momento representava o Criador, que o Mashiach dá um grito a Yahweh para que o seu irmão, os seus irmãos reconhecessem o erro de ter deixado o enganado Jacó, o pai deles, Jacó. E eu acredito que vai ter essa reunião. Está tendo essa reunião. Tem pessoas que estão conhecendo Jesus e ele está falando assim: eu não sou esse daí que pintaram na Igreja Católica, eu não sou esse daí que ensinaram as teologias do cristianismo, do judaísmo, eu não sou esse daí que estão ensinando em teorias de desengrejados, que denigrem também todo o trabalho de Arwa nessa fase da igreja, que está sendo denegrida agora porque está plantando coisas terríveis, e as pessoas que estão lá dentro estão saindo e reconhecendo que não querem ser enganadas, não querem estar num lugar que as pessoas reconhecem eles pelo dinheiro deles, simulando a presença do Criador, simulando falsas línguas, simulando falsas profecias, entendeu? O adultério dentro da igreja. Tudo isso eu vivi quando eu estive no meio de Efraim. Existem pessoas maravilhosas ali? Existem. Por que o Criador, mesmo eu sendo um judeu, me tirou do meio de Efraim e eu vivia com eles? Porque eu sempre dizia que a palavra de Yahweh era verdadeira. Eu sempre afirmava que ele nunca mudou a sua palavra. E que se eu estava vivo ali, era por causa dele. E não por causa de nenhuma igreja, de nenhum pastor. Ainda que pessoas me ajudaram, muitos me ajudaram, que a gente não pode ser ingrato, na verdade. Mas ore pelo seu irmão efraimita cristão, para que ele acorde. Porque somente Yahushua vai se revelar para os seus irmãos, igual José do Egito. Meus vídeos não podem ajudar isso, não tem esse poder. Agora, se Yahweh utilizar de qualquer uma de suas ferramentas, inclusive esse vídeo, seja lá de quem for também, e ele vai fazer isso, bendito seja o nome dele, porque ele tem pressa de estar restaurando os seus filhos. Ele tem pressa, ok? Então, me perdoe se eu não tenho tido uma sabedoria, né, de estar tentando mostrar para vocês que a diferença
do sistema ou dos cristãos. Eu falo contra o sistema. A gente bate pesado contra o sistema. Contra os cristãos que fazem parte e defendem, a gente não pode achar que nós somos os verdadeiros e eles não. Nós não falamos isso que, como os cristãos falam, você vai para o céu, o outro vai para o inferno. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando de um erro que entrou no nosso povo há 2000 anos atrás, os gentios, que eles se paganizaram, por causa disso veio a Igreja Católica. Depois veio os restauradores, começaram a se restaurar e agora estão restaurando até hoje. Pessoas de todas as religiões estão saindo dos sistemas. Esse é o meu desejo de todo o meu coração, que você acorde e creia e conheça o propósito de A. Eu muitas vezes não sei o propósito de A, porque está acontecendo isso, mas Yahweh sabe. Então deixa ele agir e a gente tenta ser um servo, tá bom? Não quero guerra com cristãos, eu só quero guerra com o sistema. O sistema a gente tem que pegar pesado. Yahweh diz que abomina o pecado, a violação à Torá, e ama o pecador. Ama aquele que está violando a Torá. Puxa, isso é profundo, né? Abomina o pecado, porque o pecado é a violação da Torá que faz a gente pecar e violar a Torá. E ama o pecador. Por que ele ama o pecador? Porque ele quer que ele retorne, faça techuvá, retorne, e que ele possa voltar a conhecer a Torá, porque o pecado é a violação da Torá. Ok? Um abraço. Indico o vídeo de Angus Buchan, é um australiano, tem uns vídeos, mandei estudos para eles das duas casas, sobre Israel, há alguns anos, não tive retorno, mas é muito gratificante ver um trabalho de uma pessoa honesta, que ainda que está no sistema dinástico, por algum plano, está salvando as pessoas da fome, como lá no Egito. Vai chegar o dia, naqueles 7 anos de fome, que eles vão ter que se render totalmente a José, a Yahushua, até o ponto de vender suas próprias vidas para ele, ok? Mas quem vai conhecer quem é de verdade aquele Zafenat Paneah? Somente os da família. Ó, você faz parte dessa família, eu sei que faz, você vai reconhecer. Vamos lá. Para entender o reino, precisamos primeiramente entender os termos reino do céu e reino de Arro. Existem essas duas expressões nas escrituras. Esses termos são usados de modo passível de mudança. Vamos ver aqui. Mateus 4:12 a 19 e Marcos 1:14 a 17. Eu não vou compartilhar na tela, vai demorar um pouquinho. Eu vou ler aqui uma Bíblia NVI, tá? Eu tenho a nossa ali também, do verdadeiro nome, mas eu quero mostrar na Bíblia dos cristãos como que tá esses versículos, para você não achar que a gente abomina as Bíblias cristãs. Não, a gente utiliza ela assim. Eu ganhei uma Biblinha de João Ferreira de Almeida, pequenininha. A única coisa que eu tinha na época, eu não tinha dinheiro nem para comprar Bíblia, quando eu comecei, há muitos anos atrás. Então foi ela que me levou a conhecer as minhas origens, ok? E hoje eu sei que tem erros ali que a gente precisa resgatar. Então vou abrir aqui Mateus 4, versículo 12 a 19, tá bom? Eu vou ler para você 4, 12 a 19. Está escrito assim. Quando Yahushua ouviu que João havia sido preso, voltou para a Galileia, lá nos gentios, lembra? Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, 4, 12 a 19. Isso. Terra de Zebulon e a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Falamos disso, que isso significa a Torá, né? Nos mandamentos. Quem estava nas trevas, que não seguia mais a Torá, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Yahushua começou a pregar. Voltem, retornem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então esse termo, reino dos céus, está próximo, ele bate com esse
Marcos 1, 14 a 17. Vamos pegar Marcos 1, está escrito aí na tela. Marcos 1, 14 a 17. Estou numa Bíblia NVI, tá? Marcos 1, 14 a 17. Vamos lá? Depois que João foi preso, Yeshua foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, aqui, de Elohim. O tempo é chegado, ele dizia ele, o reino de Deus está próximo. Peraí, a mesma passagem fala o reino dos céus, e aqui em Marcos diz o reino de Yahweh, ou de Elohim. Por que eles usam esses termos, os discípulos, que são termos que você parece que é diferente? Mas se você conhecer a origem hebraica, no entendimento hebreu, você vai ver que são palavras que são a mesma coisa que você pensa que são diferentes, porque você não tem uma mente israelita para entender como o israelita entende isso. Então, todos esses versos que você vai ver aqui, ó, Mateus 5:3, vai falar também a mesma coisa. Tiago 5:3, está escrito assim, ó, benditos os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando fala reino dos céus, reino do Criador, você vê lá, reino de Deus, o reino de Elohim, ou reino de Yahweh, o reino do Senhor, você vai ver, tem passagens que falam nas Bíblias cristãs, são termos exatamente que são os mesmos. Mas se você não souber interpretar, você vai dar uma conotação para ele diferente, tá bom? Então, tudo que você vai ver aqui, ó, Lucas 6:20 é igual a Mateus 10:7, 9:2 é igual a Mateus 3:31, Marcos 4:30 é igual a Mateus 13:11, Marcos 4:11, Mateus 19:14 é igual a Marcos 10:14 a 15, e Mateus 19:21, 24, que é igual a Lucas 18:22, 25. Então, essa diferença que você vai ver, uma das Bíblias, reino de Deus, o reino de Elohim e reino dos céus, e os discípulos não estavam no Novo Testamento, mas estavam seguindo o Tanar, o Antigo Testamento, eles tinham essas duas expressões que eram as mesmas coisas. Quer ver? Vamos ler aqui agora. Então, depois você pode ler com calma todos esses versículos e você vai ver que isso não tem contradição alguma. Tá bom? Ambos se referem ao reino de água, essas duas expressões. Isso porque no hebraico e no aramaico, as línguas originais que foram escritas as escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, Aliança Renovada, é comum substituir a palavra céu pela palavra Elohim, que na sua Bíblia cristã está Deus, que é uma palavra pagã, infelizmente foi colocado no lugar do termo hebraico Elohim ou Alhim, de forma que não é comum o uso da palavra para o nome de Yahweh. Então eles não utilizavam o nome tetragrama. Um exemplo disso podemos achar em 1 Enoque 6:1, 4q Enoque B, Gênesis 6:1-2, em que filhos de Elohim, em Gênesis 6:2, aparece como filhos do céu. Nem em Gênesis 6:2 vai estar lá os filhos de Elohim. Só que no livro de Enoque fala assim, os filhos do céu. Porque o céu e Elohim é o mesmo contexto. O primeiro é Enoque 6:1-2. Enquanto os termos reinos de Yahweh não aparecem no Tanar, no Antigo Testamento, o termo reino de Yahweh aparece só duas vezes nas Escrituras, que é em 1 Crônicas 28:25 e 2 Crônicas 13:8. Eu vou abrir aqui 1 Crônicas 28:25, tá bom? Vou aqui 1 Crônicas 28:25, você vai ver que só tem duas vezes. 1 Crônicas 28:25. Que Yahweh tire qualquer soberba da minha parte, acusação, como muitos talvez estão pensando que eu estou falando mal dos cristãos. Eu não quero passar esse sentimento para as pessoas, mas eu quero passar um sentimento de unidade, ok? Um relacionamento tem que ser recíproco e verdadeiro. Sem Torá, não tem como se relacionar. A gente pode ser amigo, mas um relacionamento íntimo não tem como. Ok? 1 Crônicas 28:25. Vamos lá? É uma versão internacional. Vou abrir aqui. Verso 25. Vamos ver aqui. 1 Crônicas 28, sim. Vamos lá. Vamos torcer.
28, 5. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão, Shilomo, para sentar-se no trono de Israel, o reino, aqui ó, do Senhor. Tudo que está Senhor no Antigo Testamento, pelas Bíblias romanizadas, era o tetragrama Yahweh. E Senhor no hebraico é Baal. Então é um termo muito complicado para se referir ao Criador, porque ele vai tirar nos últimos dias os nomes de deuses pagãos dos nossos lábios. Isso está acontecendo hoje, tá? Isso não é uma crítica destrutiva, mas é um toque para você descobrir que Senhor em hebraico é Baal. E nós não podemos seguir a Yahweh ou a Baal, né? Ou segue um ou segue outro. Infelizmente, colocaram o nome Senhor aqui no lugar do tetragrama para sumir com o nome de Yahweh. Né? O judaísmo também fez isso. Então, quando você vê Senhor aqui, você vê o tetragrama, tá bom? Então, outra passagem também fala o reino de Yahweh. Então, só tem duas passagens nas Escrituras que falam o reino de Yahweh. Aí tem reino dos céus e reino de Deus na sua Bíblia, que é o reino de Elohim, tá? E certamente não possui diferença entre dois reinos. Então, não quer dizer dois reinos aí, não. O reino do céu, o reino de Yahweh, o reino de Elohim. Não está falando isso, não. É importante notar que em ambos os usos do termo reino de Yahweh, o reino se refere claramente ao literal reino de Israel. Porque você viu nesse versículo agora que a gente estava lendo aqui? Está falando aqui, ó, no trono de Israel, que é o reino de Yahweh. Então, o reino, quando você vê o reino de Yahweh, não é alguma coisa extra-terra. É na terra, que foi dado naquela cidade chamada Israel, ou Israel. Estão entendendo? Não é uma coisa que vai ser extra-terra. Sempre o justo herdará a terra. Ok? Você vai ver isso sempre nas escrituras quando você estuda com a mente israelita. Outra passagem determina a identidade do reino de Elohim Yahweh em Mateus 5,13, que é igual a Lucas 20. Então vamos pegar só Mateus 5,13, MT 5,13, MT 5. Vamos lá, Mateus 5,13, numa Bíblia cristã. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí você vai ver lá, Lucas 20, se eu não me engano aqui que ele coloca, Lucas 20, vamos ver aqui, ó, Lucas 20, LC, vamos lá rapidinho, só para você ver, não vou ler tudo não, só vou ler uma partezinha, depois você estuda com calma, tá? Lucas 20. Vamos Lucas 20. Ó, certo dia, quando Yahushua estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, você sabe que as boas novas é a Torá, uma forma do Messias, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes, e lhes perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Aí ele vai falar aqui, ó, e vai falar assim, aí ele vai falar um termo aqui, que você vai ver já já, o pobre de espírito. Quer ver? Deixa eu já achar para vocês aqui. Se eu não achar, você vai pois ler ele inteiro, tá? Pobres de espírito, porque deles é o reino do Shammai. Então eu vou deixar que você leia com calma. Tá falando aqui, está no estudo já falando, tá? Então não vou perder muito tempo. Nessa passagem, a frase pobre de espírito é citada de forma abreviada da pobre e contrito de espírito. Isso está em Isaías 62, 66:2. Aí, em que os reinos que herdarão será o reino de Israel restaurado. Então você vai ver lá, os pobres de espírito, que é o reino dos céus, o reino do Criador, o reino de Yahweh, ele está falando da cidade, da terra, e não algo extra-terra. Não é que você vai morar num lugar celeste, sair daqui. O mundo vai se fundir com a terra e vai ser restaurado, com as coisas de água descendo, se misturando, se fundindo com a terra. Não quer dizer que você vai sair da terra e vai ficar no céu voando, como o conceito cristão deixou na mente das pessoas. Vai haver uma fusão da terra com o mundo espiritual de ar. Vai se fundir. Então você vai ver aqui, Isaías 66:2, ó,
Isaías 66, ó, Isaías 66, 2, ó, 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram existir? Pergunta Yahweh. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Opa! Quem era então esse pobre de espírito que você vai ler aqui no Novo Testamento, numa visão lá do Antigo Testamento, que eles não tinham no Novo Testamento? Esse pobre de espírito é aquele que fazia o quê? Que treme diante da palavra. Qual que é a palavra de Yahweh? A Torá. Então, quando você vê pobre e humilde, não é que aquela pessoa era simples, uma pessoa de rua, um sem teto, alguma coisa desse estilo. É porque ele tremia diante da palavra de Yahweh. Por isso que o reino dos céus, o reino de Yahweh, o reino do Criador, é para ele. Porque ele treme. Essa expressão, reino dos céus, pobre de espírito, pobre contrito de espírito, é exatamente o que está em Isaías, no Antigo Testamento. Se você for dar um outro significado a pobre de espírito no Novo Testamento, inventando uma outra coisa que não foi Isaías 66:2, você está se distanciando da revelação da palavra. Ok? Então vamos continuar aqui. Nessa passagem, a frase pobre de espírito é citada de forma abreviada, da pobre e contrito de espírito, em que os reinos que herdarão será o reino de Israel restaurado. Aí você vai ver Isaías 66, 7 a 9. Vamos lá, no 7 a 9. Olha o que fala aqui no 7 a 9, a mesma passagem, o mesmo capítulo. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação, opa, tá falando de Israel, ó, o reino dos céus, nascer em um só dia? Puxa vida, ou pode-se dar-se à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz Yahweh. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Elohim. Então, essa nação que nasce num dia é exatamente Israel, 1948. Ele volta a ser uma nação porque ele sempre existiu como uma nação diante de Yahweh. Então, o reino dos céus e o reino de Elohim, o reino de Yahweh, representa Israel restaurado, como diz aqui, ó, Israel, o reino de Israel restaurado, não esse reino paganizado hoje lá na nossa terra, ok? Além do mais, Mateus 5:3 é parte do poema hebraico, conhecido atualmente como o Sermão da Montanha, todo mundo já conhece, né? Expressa a qualidade da poesia hebraica chamado paralelismo sinônimo, em que sucessivas linhas são repetidas com o mesmo significado em diferentes palavras. Mateus 5:5, uma passagem que paralela com 5:3. Então você vai ver lá, Mateus 5:5, MT 5:5. Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu consigo achar Mateus aqui. Mateus 5, aqui achei. Mateus 5:5 é a mesma coisa que 5:3. 5:5. Benditos os humildes, bem-aventurados é a Deus a ventura, tá? É benditos, é uma palavra que não é pacata. Benditos os que choram, porque serão consolados. Esse 5:5, desculpa, 5:5 aqui. Bendito os humildes, pois eles receberão a terra por herança, é aqueles pobres e contritos de espírito, porque eles tremem diante da palavra, eles querem aprender a Torá. Entendeu o significado de ser humilde? Não é pobrezinho de rua, pois eles receberão a terra por herança. Que terra que o Criador deu para o nosso povo lá atrás, no Antigo Testamento? Não foi a terra de Israel, a Canaã, não é a terra de Sião, não é verdade? Então, esse 5:5 tem a ver com benditos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você lê o 3 e o 5, você pensa que aqui ele vai viver no céu, que o reino dos céus é o reino de Yahweh, que o reino de Yahweh é o reino de Elohim, que o reino de Elohim é Israel. Você separa aqui, ó. Como é que aqui vai falar?
o reino dos céus é um lugar, e os 5 vão herdar a terra. Peraí, é a terra ou é o céu? Se você não conhece a linguagem israelita, você vai misturar. É isso que os malignos, como Inácio e entre outros hereges lá que saíram dos nazarenos, confundiram todo o entendimento na mente do israelita. Ok? Então, acho que você entendeu muito bem o que é agora pobre de espírito, né? Que é aquele que treme diante da Torá de Yahweh. Bendito é o teu nome. Em Mateus 5,5, uma passagem que paralela com Mateus 5,3, é lida que o obediente herdará a terra, citando o Salmo 37,11. Agora, a palavra hebraica para terra é Eretz, melhor traduzido para pátria, em Salmo 37,11. Vamos ver aqui. Salmo 37,11. Você vai ver isso daqui. Salmo, deve ser SL, Salmo. 37, 11, vamos lá. Salmo 37, 11, olha aqui. Mas os humildes receberão a terra. É o mesmo contexto. Quando eles estão falando isso no Novo Testamento, eles estão citando todos os entendimentos de humildade que as pessoas que herdariam a terra de Israel, porque eles fizeram um pacto com o Criador e seguem a sua palavra, que é a sua Torá. Mas os humildes receberão a terra por herança, olha só, e desfrutarão pleno bem-estar. Não existe arrebatamento secreto para o céu. Entendeu? Isso foi uma doutrina pagã que foi introduzida por distorção de versos, porque todos os apóstolos jamais usaram o Novo Testamento quando eles estavam aqui. Eles estavam fazendo parte e seguindo o Antigo Testamento. Só anos e anos mais tarde que eles escreveram as cartas. Então você tem que interpretar o que eles falaram com conhecimento do Antigo Testamento. Só que o cristianismo de Inácio, ele diz que o Antigo Testamento é velho e foi abolido. Então você está sendo enganado, indo para o buraco. Essa é a realidade. Yahweh tem preocupação com você? Tem. Por isso que está levantando pessoas para ensinarem, para que você volte à família de Yahweh. Ok? Bendito é o teu nome, Criador. A gente fala isso com temor e tremor, tá bom? Ora, o termo obediente, de Salmo 37:11, e pobre de espírito, de Isaías 66:2, é quase idêntico. Muito parecido com um relato nas palavras hebraicas. Ó. O termo reino do céu, Mateus 5,3, é um paralelo à pátria, Mateus 5,5, que é Salmo 37,11. Significa que o reino do céu e a terra de Israel, fazendo referência a Salmo 37,11, a terra de Israel, e não um lugar fora daqui. Entendeu? Por isso que no fim dos tempos nós vamos voltar para Israel. De ano em ano temos que subir para Jerusalém. E aí daquele que não subir, está em Zacarias 14. E ninguém sabe interpretar isso. Se a gente vai estar no céu, por que eu vou precisar estar indo em Jerusalém ainda? Por que as guerras vão estar lá? A Terceira Guerra Mundial começa em Jerusalém e em volta ali? Porque é ali o lugar onde vai ter o último conflito, onde o dia de Yahweh vai vir. E o Yahushua aparecerá como Yahweh, destruirá os seus inimigos. Ok? É um outro assunto, mas faz parte. Então, levando em consideração que o reino de Israel, nós podemos considerar que se as afirmações feitas pelos teólogos são corretas, a igreja substituiu Israel como reino? É isso que eles falam. Hoje não precisa mais de Israel. A gente está naquela eclesia, church, igreja, aquele ritual pagão que foi colocado por Inácio para criar uma falsa organização no lugar de Israel. Então, quem tem essa coragem de fazer isso, Satã sempre quer jogar os israelitas no buraco, porque você é um israelita que vai retornar às origens israelitas da fé, não vai virar nem judaísmo nem cristianismo, vai ser um israelita seguindo a palavra de Yahweh, e ele quer que você se confunda. Você está entendendo? Uma dessas passagens em que fica claro que a igreja não pode ser o reino do que fala o Novo Testamento, pode ser encontrado em Coríntios 15, 55. Deve ser primeira. Isso. 1 Coríntios 15, 55, em que é declarado que carne e osso não podem herdar o reino de Elohim. Vamos ver 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15,
Coríntios deve ser... Coríntios é... Coríntios, primeiro... Deve ser CR? Não, é Crônicas, né? Vamos ver CR. Primeiro Coríntios 15. Será que vai dar? Deu! Puxa vida, achei que não ia dar. Primeiro Coríntios 15, 50 a 55. Olha só a confusão que eles fazem. 15, 50 a 55. Irmãos, eu lhes declaro, isso aqui, Shaul falando para os irmãos israelitas nazarenos lá em Coríntios da Grécia. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Então aqui não é osso, é carne e sangue. O tradutor, quando a gente traduziu, carne e sangue. Tá? Não podem entrar no reino de Elohim. Olha só. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo, um mistério, um sode em hebraico. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. E aqui eles falam de arrebatamento nesse texto. Pois a trombeta soará, o arrebatamento secreto. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aonde? No Antigo Testamento. A morte foi destruída pela vitória. Ok? Então, essa passagem, eles utilizam para falar de um arrebatamento secreto. Eles estão falando aqui que esse carne e sangue não pode entrar no reino de Elohim, que não tem como a igreja estar encaixada aqui. Entendeu? E que, como resultado, quando o Messias retornar, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Mateus 24, 30, 31, mortais serão imortais. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, se nós estivermos vivos aqui nessa época, que não vai ser agora, a gente sabe que vai haver mais coisas que vão ocorrer, algumas gerações vão vir pela frente. Ninguém sabe o dia e hora, mas não é como as pessoas estão ensinando, que vai ser agora, que vai ser daqui dia tal, e as pessoas estão pecando sobre isso, porque só Yahweh sabe o dia, nem o Mashiach sabia, porque ele é a manifestação de Yahweh, ele obedece o pai dele. Então o Mashiach, ele sabe, ele como filho, ele era obediente ao pai, que ele não falou a hora, mas quando ele voltar, Yahweh vai falar, desce e acabou. Entendeu? E aí começa tudo de novo. Se a passagem se refere à igreja, que eles dizem que isso aqui é para a igreja, esses textos que eu li para você em cima, em Coríntios 15, então nem mortais, nem nenhum homem de carne e sangue, pode fazer parte da igreja. Por quê? Isso não faz nenhum sentido, porque eles vão ser arrebatados. Não existe isso. Outra passagem que deixa claro que o reino não pode ser a igreja está no primeiro capítulo de Atos. Imediatamente depois da ressurreição de Yahushua. Nesse texto, vemos que os emissários nazarenos passaram 40 dias estudando as coisas relativas ao reino de Elohim. Peraí, com Yahushua em Atos 1:3. Ué, mas se eles estavam estudando acerca do reino de Elohim, como é que ele está falando de uma igreja? Ele está falando das coisas que aconteceriam em Israel, no reino de Yahweh. Restaurarás tu o reino a Israel, ou o reino de Israel? Está dizendo lá. Não é a igreja vai ser estabelecida. Está falando do reino que era Israel. Não tinha igreja. Não tinha isso que Hasatan quer enfiar na goela abaixo das pessoas, que existe essa nova entidade que substituiu o povo de Israel, na qual você faz parte. Após esses inacreditáveis dias de estudo com Yahushua, os emissários nazarenos perguntaram: Adão, ou meu criador, meu dono, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Eles perguntaram: vai ter restauração aqui, nessa terra aqui? Vai ter as 12 tribos aqui de novo, que está tudo espalhado? Eles perguntaram isso, os nazarenos. Depois de 40 dias de estudo com Yahushua, os emissários nazarenos sempre acreditaram
que esse reino é o reino de Israel restaurado. Quer dizer, um tudo novo, não tinha nada fora Israel, fora com igreja ou com qualquer sistema religioso. E só pode mesmo o ser, porque é o que estudaram, eles foram ensinados durante 40 dias. E a Yahushua ensinou eles sobre o que ia acontecer em muitas coisas. E outras eles não falou, né? Se a Yahushua tivesse ensinado a eles durante esses 4 dias que a igreja seria o reino, então eles jamais teriam perguntado o que perguntaram. Nem a Yahushua haveria respondido como respondeu. A vocês não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Você vê aqui que a Yahushua, como filho, ele não tinha que usurpar a autoridade do Pai. Ele era limitado, porque Yahweh só revelava para ele o que ele queria. Então, ele diz aqui, claro, então se você vê pessoas dando data, pessoas falando que vai acontecer isso, aquilo, sai fora, seja lá quem for. Me desculpa se tem irmãos que estão ensinando isso, se tem pessoas que estão alarmando as pessoas. Olha, você pode até ensinar que vai haver muitas coisas que vão acontecer, mas do jeito que você está vendo pela internet, fazendo as pessoas terem medo e não conhecer as escrituras, primeiro a Torá, que adianta você se refugiar, saber que ele vai voltar dia tal, como muitos já deram datas por aí, e você nem conhece as escrituras. Você vai ficar desesperado, você não quer morrer. Essa é a realidade. Atos 1:7, especialmente, você não tem prestado atenção durante os 40 dias? Quer dizer, poxa, estou te ensinando os 40 dias, você está me perguntando quando vai acontecer isso? Se os nazarenos estiveram com Yahushua, e Yahushua não recebeu do Pai essa autorização de falar para eles o que ia acontecer, como que as pessoas nos dias de hoje estão fazendo essas coisas, dando data? Você tem que ficar esperto. Pô, Yahushua, você pode estar se comprometendo com alguma pessoa. Eu não tenho compromisso com pessoas que, infelizmente, não querem seguir a Torá. Eu não tenho esse compromisso, eu não tenho esse relacionamento. Eu tenho intimidade, eu tenho amizade, tudo, mas relacionar é algo íntimo. Eu só me relaciono com nazarenos, com pessoas que sabem que são da mesma família e querem retornar. Essa é a nossa preocupação, ok? Então, esse termo aqui, que reino de Elohim é o reino dos céus, a igreja, não bate, ok? Não bate. Agora vamos falar sobre o eleito. Você vai ver isso em todos os lugares do sistema da igreja, que diz que o eleito é tal da igreja. Tem calvinismo que ensinou essa porcaria aí, ok? Um termo-chave, que é o centro do calvinismo, é o eleito. Mas qual é a diferença entre o eleito e o escolhido? Não há. A tradução King James é a mesma que a hebraica e a grega para a palavra eleito, para as palavras eleito e escolhido. É a mesma coisa, dependendo do que? Do humor do tradutor. Então, se ele quer colocar algumas coisas para eleito, ele, isso aqui vai ser eleito, o outro escolhido. Então, tanto faz. Ou provavelmente se implica que o eleito é a igreja. Então, eles falam isso nessa teologia inaciana. Infelizmente, eles colocaram isso na mente das pessoas. Por exemplo, se compararmos 1 Pedro 2:9 com Isaías 43:20 e Deuteronômio 10:15, veremos que o eleito de 1 Pedro 2:9 é extraído da passagem do Tanakh Antigo Testamento, o Antigo Testamento, para você ver, você não está familiarizado com os termos, sobre o povo escolhido de Israel, em Isaías 43:20 e Deuteronômio 10:15. Vamos lá. 1 Pedro 2:9. Vamos lá. 1 Pedro. Pedro deve ser PD. 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 Deve ser isso. 2. Se não for, vamos achar. Não é. 1 Pedro. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vamos abrir uma aqui na versão internacional. Quem que eles falam aqui? Vocês, porém, são geração eleita. Eles falam isso para a igreja. Sacerdócio real. A igreja agora tem um sacerdócio. Uma nação santa. Ué, peraí, a igreja é uma nação? Não, a igreja é uma organização. Que nação é essa? Ué, povo exclusivo de Elohim. Ué, quem era o povo exclusivo de Elohim desde Gênesis? Não era Israel? Então eles mudam agora e falam que é a igreja, que é os cristãos, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas,
os israelitas que estavam com problemas de não seguir mais o Criador, todos perdidos, sem Torá, e violando as palavras do Criador, para uma maravilhosa luz. Quer dizer, eles estavam sem Torá, nas trevas, e foram resgatados para a maravilhosa luz. Quem é a luz? Yahushua. O que é a luz? É a Torá. Então, eles tiram as pessoas da cegueira que não sabem mandamento, não sabem a palavra de água, e levam elas para a Torá. Agora vamos ver aqui essa passagem aqui. Isaías 43, 20. Isaías. Isaías 43, 20. Vamos lá. 43, 20. Olha só. Eles não usavam o Novo Testamento, não tinham livro em mãos, não tinha livrinho de doutrina. Eles utilizavam somente o Tanar, os nazarenos, tá? Você chama de cristão. Os nazarenos usavam os livros do Tanar, do Antigo Testamento. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar a beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, que é Israel, embora você tenha ficado exausto por causa, ó Israel. Então aqui, esse 1 Pedro 2,9, eles falam que é para a igreja. Só que se os apóstolos nazarenos usavam o Tanar, que eles usavam, a gente já viu esse estudo, eles estão falando de Isaías 43, 20 e Deuteronômio 10, 15. Vamos ver Deuteronômio 10, 15? DT 10. Vamos ver que povo escolhido é esse. Que agora eles falam que é a igreja. A teoria maligna. Entendeu? Teologia terrível. 10, 13. E que obedeça aos mandamentos. Opa! E aos decretos de Yahweh, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Deuteronômio 10. Opa, 15, desculpa. No entanto, está falando dos mandamentos aqui. Ó. Se for ler o contexto, está falando de Israel. Está falando dos mandamentos e os decretos. Tá? Então, não estou inventando nada. Até ajudou esse verso. No entanto, Yahweh se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. Teve a ravar por eles. E a vocês, descendentes deles, dos israelitas, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Quem que é o escolhido de todas as nações? Jacob, Abraham, Isaac e Jacob, Israel. Então, como que hoje essa teologia maligna diz que o eleito é a igreja? Se 1 Pedro 2,9, Kefa, principalmente Kefa, que era um israelita nazareno, Kefa, ele tinha em mãos o entendimento que o povo escolhido era Israel. Então, se você utilizar 1 Pedro 2,9, você vai se confundir com Isaías 43, 10, 15, Pilar vai falar que é Israel, e você vai falar que é a igreja. Vai haver um conflito para sempre. Agora, se é grande bereu, ou bereano, Atos 17, irá checar o quê? As escrituras. Lembra dos bereanos? Que eles iam no Tanar, no Antigo Testamento. O Tanar, ó, para ver o que Shaul e os outros escritores do, entre aspas, Novo Testamento estavam dizendo. Então eles não estavam não tinham nada novo, eles estavam pesquisando tudo que estava nas escrituras. Agora, se você for ensinado que Israel não existe mais, que a igreja entrou no lugar, que Inácio domina todo o sistema religioso através do cristianismo, e o Criador ainda tem piedade de você aí dentro, e você descobre que você está seguindo coisa errada, poxa, volta para o seu povo. Não fica aí dentro, não. Volta para sua família. Entendeu? Saia você daí. Não queira sair e levar todo mundo. Porque as pessoas querem ficar lá dentro e tirar todo mundo de lá. Se Yahweh chamou você, é você, meu amigo. Não é mais ninguém. Não adianta querer forçar ninguém para nada. Ok? Se observamos com atenção, veremos claramente que os termos eleito e escolhido não se refere à igreja cristã. Nunca foi referido à igreja cristã, meus irmãos. Mas a Israel. Você vai ler lá. Deuteronômio 7, 6, 10, 15, 14, 2, Isaías 41, 8, 9, 42, 1, 43, 20, 45, 4, 65, 9, 22, Salmo 135, 4. Vou pegar só esse salmo. Salmo 135, 4.
Salmo 135, 4. Olha só o que diz no Salmo. Peguei esse aqui só para você ver. Porque Yahweh escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Opa! Não é igreja, me desculpa, tá? São israelitas que são o tesouro especial. Então não tem como você estar misturando esses termos, igreja com Israel, porque ou é um ou é outro. Ou você é cristão, ou você é israelita e seguidor de Yahushua, da escola dos nazarenos que nós somos. Ora, o grande mal-entendido do eleito, como a igreja cristã criou, o problema teológico, erro esse que deu margem para o quê? O calvinismo. Foi por causa desse erro histórico que vem Calvino e inventa um monte de baboseira. Para a grande maioria das teologias cristãs, a igreja cristã é composta de todos os crentes em Jesus Cristo. É isso que eles aprendem. Mas isto incita um conflito. Por quê? Se o termo eleito refere-se à igreja cristã, aqui, isso não implica que eles escolheram Elohim, mas que Elohim os escolheram. Mas acabamos de ler que foi Yahweh que escolheu Jacob. Eu não posso levantar minha mão e falar assim, agora eu te aceito no meu coração, meu nome vai ser escrito no livro da vida. Não é nesse conceito, fora de conceito. Nesse conceito, fora de pretexto, fora de conceito, da casinha. As pessoas levantam a mão lá e está salvo. Não existe isso, e se batiza está salvo. Irmão, já existe um eleito, um escolhido. Sempre foi Israel. E você pode ser enxertado nesse único povo que vai herdar a terra. Ok? A resolução calvinista é que Elohim escolheu uma certa classe de pessoas. Ok? Uma certa classe de pessoas porque estavam predestinadas a isso. Aí vem a predestinação que dá um nó na cabeça da pessoa, né? Dessa forma, eles são os eleitos porque Elohim os escolheu para serem escolhidos por ele. A resolução real é que a teologia da substituição, além de ser maligna, ela é errônea. O termo eleito e escolhido é um eufemismo para quem? Israel. Não é para ninguém mais. Desculpa, não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Foi ele que me tirou lá, um judeu dentro da igreja efraimita, para me estar seguindo a ele. Porque dentro da igreja efraimita, eu já segui os mandamentos da Torá. E eles não concordavam. E de jeito nenhum refere-se o quê? À igreja cristã. Então, ou você segue o cristianismo, ou você segue a Israel, ao povo do Criador. E o último, a igreja e o corpo do Messias. Eles dizem que a igreja é o corpo do Messias, né? Então, quando você vai ver lá os apóstolos nazarenos falam sobre o corpo, aquele Efésios 4, um só corpo, uma só fé, uma só imersão, um só Elohim, Pai de todos, o qual é sobre todos em todos. Aquele corpo, eles falam que agora é uma nova instituição chamada igreja. Esse corpo é Israel. Vamos ver? O termo igreja nunca aparece no Novo Testamento. Já falamos sobre isso. Na realidade, a palavra traduzida como igreja vem do grego ekklesia, que é sair para fora. Lembra? Uma palavra que realmente significa uma assembleia, ainda que é pagã lá da Grécia, mas é uma assembleia de gregos. E pode significar muitas coisas. Eclesia é a palavra da Septuaginta para Assembleia de Israel. Quando eles traduziram o Antigo Testamento, o grego, onde estava Edate, Kehilá, eles colocaram eclesia, entendeu? Só que no Novo Testamento, se eles deixassem isso, ia dar maior confusão. Atos 7,38 usa eclesia nesse caso também. Lembra que eu mostrei para você? Ó, Atos 7, ó, Atos 7, 38, Atos 7. Tudo está igreja. Mas quando vai em Atos 7, você vai ver que não é a igreja, é uma congregação, entendeu? 7,38. Vamos ver aqui. Ele estava na congregação. Ele quem? Aquele mensageiro, Yahushua. Fizemos o estudo das parashiot de Gênesis a Deuteronômio. Né? Se você não estudou, você não vai entender que o Messias estava naquela congregação no deserto. Só que essa palavra é a mesma eclesia que tinha que estar a igreja. Agora imagina se eles colocassem assim. Ele, Yahushua, estava na igreja no deserto. O cara fala, peraí, a igreja nasceu em Atos 2? Como é que era no deserto? Já tinha igreja lá atrás? Com um anjo, ó, o mensageiro que lhe falava no Monte Sinai. Pô,
Mas claro que isso aqui, meu amigo, só um banho de água gelada. E com os nossos antepassados. E recebeu palavras vivas. O que é palavras vivas? É a Torá. A Torá não é coisa de morto, não. A Torá é palavras vivas. Aleluia. Para transmiti-las a nós. Então, por que eles não colocaram igreja aqui se é a mesma palavra eclesia? Porque ia dar um BO desgraçado, tá entendendo? Eles iam confundir a mente dos cristãos. Então, como os tradutores são tendenciosos, eles querem livrar as pessoas de Israel, você está sendo resgatado pelo próprio pastor. Quem é o seu pastor que está te resgatando? Sou eu? Não. São seus líderes? Não. É Yahushua HaMashiach. Aí ele utiliza eu e você para ensinar. Amém? Olha que coisa linda, hein? Essa congregação aqui era Israel. Todarabaia. Aleluia. Usa eclesia nesse caso também. Mateus 18:17 usa eclesia como referência ao Beit Din. Vamos ver Mateus 18:17. Vai ser feio esse, viu? Tinha que falar igreja, né? Mateus 18. Olha o que eles vão fazer. 18:17. Se ele recusar te ouvidos, conte o quê? A igreja. Putz, que coisa sem vergonha que traduziram aqui, né? Aqui está falando da congregação, que era o Beit Din de 70 anciãos israelitas. Aí o cara, em vez de colocar congregação aqui, como ele colocou em Atos 7:38, o cara coloca aqui, ó, a igreja. Por quê? Ele quer que você vá para a igreja, ele não quer que você vá para Israel. E se ele se recusar para ouvir também a igreja, que é lá na congregação israelita, trate-o como pagão ou publicano. Agora, o termo pagão ou publicano, você só vai ver lá em Israel, que o pagão queria, que era o gentil, ser enxertado no meio de Israel e tinha que seguir alguns princípios básicos, inclusive a circuncisão da carne, para poder participar de Pêssah. Já estudamos isso lá no curso de discipulado de um ano, ok? Mateus 18:17 usa eclesia como referência ao Beit Din, que não tem nada a ver de igreja. Em Atos 19:39 a 41, eclesia refere-se a uma multidão. Lembra? Atos 19:39, que eu já li com vocês nesses estudos atrás. Que multidão era aquela? Teria a eclesia nascida em 32 do latim Anno Domini? Será que ela nasceu realmente em Atos capítulo 2? Em Atos 2, 41, 47, pessoas foram adicionadas à eclesia. Atos 2, eles foram adicionados à igreja. Atos 2, 41, 47. Atos 2. Olha que coisa terrível que eles fizeram aí para criar uma nova instituição. Atos 2, 41. Vamos lá? Olha como é que está isso daqui. Tinha que estar congregação israelita, eles colocam igreja, que é a mesma palavra eclesia. 41. Os que aceitavam a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aí eles falam que aqui esse acréscimo foi lá na igreja. Entendeu? 47. Louvando a Elohim e tendo simpatia de todo o povo. E Yahua lhes acrescentava todos os dias os que iam ser salvos. Vamos ver Atos 2, 41, 47 no hebraico? O que eles tiraram? Isso é interessante, hein? Vamos ver. Atos 2, 41. Atos 2, 41. Vamos ver no grego. É o mesmo programa que a gente vê no hebraico, tá? Você pode estudar aqui. Ele é meio fraquinho, mas te ajuda, tá? Mas a gente sempre mostra ele para você ter uma facilidade de poder estar aprendendo, tá bom? Atos 2, 41. Vamos ver aqui. Recebendo, batizado. Tá aqui, ó. 2, 41. Recebendo e tal. Você vê que eles não colocam, ó, o termo eclesia. Tá vendo? Agora veio o 47. Ó, não colocam. Tá aqui, ó. Deixa eu traduzir antes para você ver que eles não colocam, tá? Eu tô lendo aqui inglês, mas sei que você não lê, mas só um pouquinho. Aqui, ó. Aqueles de fato, portanto, têm recebido a palavra dele,
foi batizado e ser adicionado em o dia, isso, almas sobre de 3.000. Eles falam que na igreja começou 3.000 almas. Não foi na congregação israelita. No versículo Atos 2, 47. Atos 2, vou pôr 47. Aqui, ó. Atos 2, 47. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu traduzir. Você vê. Vamos lá, por favor, rapidinho. Louvando a Elohim e tendo favor tudo as pessoas e Kyrios, que é Yahweh, continuou adicionando aqueles que estavam sendo salvos todo dia para deles o número. E eles falam que foi adicionado na igreja. Olha aqui. Ó, foram adicionados à eclesia, o que aparece ter acontecido naquele mesmo momento. E o que foi a eclesia de Atos 7:38? O termo igreja é imaginário. Não existe no grego ou no aramaico, nem hebraico. E o equivalente grego não é uma única palavra, mas justamente uma palavra significando assembleia, uma reunião, que também é verdade no aramaico. É isso mesmo. Nas línguas originais das escrituras da Bíblia, a palavra igreja nem mesmo existiu. Já mostrei para você de onde que veio isso. Em Efésios 1, 22, 23 e Colossenses 1, 18, vamos ver, Efésios 1, 22, 23, Efésios 1, Efésios 1, agora, Efésios 1, 22, 23, vamos terminando aqui, 22 e 23. Aqui, ó. Elohim colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Aqui, ó. Aqui eles não colocam congregação, porque senão vai pensar que é do deserto de Israel. Aí eles põem a igreja, mas é a mesma palavra eclesia. O que é o seu corpo, ó. Que é o seu corpo. A congregação de Yahweh, de Elohim, é o corpo dele. Ele só tem um corpo. Israel, ou Israel, meu amigo, não é uma instituição de Inácio, ok? A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eles colocam terrivelmente, ó. Congregação é para Israel, igreja é para o Novo Testamento, para coisa nova. Então não é isso. Se você estudar com calma, você vai ver que não é isso. E outra é Colossenses 1, 18. Ó. Colossenses, CL 1, 18. Colossenses 1, 18. Olha só o cúmulo que eles fazem aqui. Ele é a cabeça do corpo, que é o quê? A igreja. Só que aqui a eclesia era a congregação Hadat ou Kehilá em hebraico. Então não tinha uma igreja nova de Atos. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A igreja tem a supremacia. É daqui que você foi massificado na sua mente. E você, se não for para a igreja, está frito. Entendeu? Isso não é maligno? Para mim é. Quando você distorce as coisas, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado jamais, ok? Mas quando você distorce uma verdade, por que não coloquei congregação? Porque o cara fala, não, ele só coloca congregação para Israel, lá no deserto, no Monte Sinai. A igreja, em Atos 2 para frente, então a gente coloca igreja. Ué, mas tudo é a mesma palavra, eclesia. Então como é que você vai misturar as coisas? Está entendendo a hipocrisia? Isso não pode ter, né? O termo eclesia é usado para descrever uma instituição chamada o corpo do Messias. Não existe uma igreja como corpo. Leitura de Mateus 2,14 e Oséias 1:11. Mateus 2,14. Vamos lá? MT. MT 2. Mateus, Matitiarro 2,14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ok? É 2,14 mesmo? Mateus 2,14. Beleza. Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Lembra lá?
Quer ver? Vamos lá ver? Desculpa. Oséias. Oséias. Oséias o quê? 11. Deixa eu ver aqui. Oséias 11:1. 11:1 está falando essa mesma profecia. Oséias 11:1. Quando Israel, olha, era menino, eu o amei. Não é igreja, não? Não, é Israel. E do Egito chamei o meu filho. Não foi a igreja, não. Foi Israel. E o Mashiach representa essa profecia que foi para o Egito. Ok? Agora pergunte a si mesmo: o que é o corpo do Messias? Ok? O que é o corpo do Messias? Vou aqui. O que é o corpo do Messias? É uma nova religião como o cristianismo? Não. Aqui, ó. Não. É Ame Israel, o povo de Israel, a Assembleia de Israel, etc. Por sobre os séculos, o cristianismo tem redefinido todos os termos de forma que suporte suas teorias cristãs de desobediência à Torá. A Satã inventou essas coisas para que o israelita perdido, o efraimita, se perdesse mais e mais. Quanto mais você viola a Torá, mais Yahweh é envergonhado. Mas como toda vergonha foi para Yahushua, ele deu as costas para apanhar por nós estamos debaixo da sua proteção e ele tem restaurado o povo de Israel. Ok? Irmãos, eu termino aqui. Toda a Yahweh, por tudo. Eu termino aqui esses ensinos do relacionamento com a cristandade, reforçando o que eu li. Não dá para se relacionar com uma organização que usou de má fé, que usou de hipocrisia, malignidade, se distorceu a palavra de Yahweh para falar que o israelita, o nazareno, ele é um povo ultrapassado e que foi para a grande tribulação. A Satã é culpado disso. E as pessoas seguem conselhos como o do Inácio, como o de Tertuliano, como de vários pais da igreja. Mas ninguém segue os ensinos dos mensarinhos dos apóstolos. Por isso que um dia eu estava na igreja efraimita, eu li lá, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, dividiam com todos aqueles que tinham necessidade. Eu falei, poxa, mas não existe isso em igreja, por que eles não dividem o que eles têm com os irmãos? Eles só arrancam o couro. E por que tinha tantos poderes e milagres e sinais que se faziam? Diz que Arro acrescentava a congregação de Israel, e não a igreja, aqueles que haviam ser salvos. Então, terminando aqui, eu quero deixar uma mensagem para os nossos irmãos efraimitas, cristãos, que estão dentro das igrejas. Eu também estive lá um dia e comecei a questionar coisas nas escrituras, e eles falavam, isso é coisa de judeu, isso é coisa ultrapassada, isso não vale mais, isso é daquele povo maldito que matou Jesus. É assim que Roma ensina. E aí quando você descobre que você faz parte desse povo, e que eles tentaram te enganar, e que eles tentaram te tirar o que era mais precioso, que era o Mashiach israelita, que deixou uma escola nazarena, que ensinava a Torá do Mashiach, e quer instituir um corpo do Messias, que é Israel, o reino dos céus que é restaurado na terra, com as 12 tribos que é Yahudá e Efraim. Tudo isso, quando eu percebi lá, ninguém me ensinava. Eu lia numa Bíblia de João Ferreira de Almeida. Eu não tinha conhecimento de que era original, de que era aramaico, que era grego, que era hebraico. Não tinha, não era. Era totalmente indouto. Mas quando eu comecei a pesquisar,
Eu vi a mão de Yahweh nisso. Por quê? Porque a mão de Yahweh, ela é Yahushua, que resgata a gente. Ele é essa mão aqui. Ó, essa mão aqui. Ó, essa mãozinha aqui. Que segura as duas casas. Israel. Aqui, ó. Yahudá, Efraim, o reino de Israel. Espero que depois desses estudos, você não utilize ele para metralhar ninguém, mas para ser como um bálsamo na mente de pessoas sãs, que tem kamikaze aí que vai detonar todo mundo, eu sei. Eu também fui kamikaze quando eu comecei, todo mundo já foi cabeçudo, burro, né? Muitas vezes a gente ainda é, na verdade. E a gente não quer fazer mais isso. A gente quer lutar para que o nosso povo Israel seja restaurado pela mão do Mashiach. Restaurará tu o reino a Israel. Aí Yahweh diz, o Mashiach diz, não compete a vocês saber os dias e os tempos que o Pai determinou por si próprio. Ele só vai revelar no dia quando Yahushua tiver que descer. Uma coisa eu falo para você, o mundo tem 7.000 anos, que as pessoas não entendem. Só depois do ano 7.000, que é do descanso, que vem o Olam Rabá. Tem muita coisa que vai acontecer. E veio o dia de hoje como se fosse o último. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. É o que hoje eu falei para os meus filhos, depois que eu vi esse filme do Angus Butcher, do Efraimita. Falei, olha, a gente não sabe por que as coisas aconteceram assim, mas Yahweh está tendo uma infinita piedade em revelar a sua verdade à sua família. Lembra José do Egito? Sai todo mundo da sala. Ele pegou, tirou o chapéu, tirou as maquiagens de Egito, soltou o cabelo de israelita, né? Ó, soltou o cabelo de israelita, disse assim, Ani Yahusef. Yahushua um dia vai dizer assim, Ani Yahushua. Se ele está falando para você, eu sou Yahushua, eu não sou um Deus cristão, eu não criei cristianismo, não criei judaísmo, não criei judaísmo nazareno, não criei desengrejados. Eu estou abrindo portas de alguma forma para pegar a minha ovelhinha que está ali começando e levar ela para onde? Para o corpo do Messias. Esse corpo do Messias chama-se Israel. Então, eu agradeço a Yahweh no nome de Yahushua HaMashiach por esse vídeo. Muitas pessoas falando mal da Torá, falando mal de Israel. Faz 25, 20 anos que eu ouço isso. Mas sempre é a mesma coisa. Sempre as pessoas vão estar denegrindo o povo que ele faz parte. Por isso que Hasatan quer destruir o mundo. Não é só Israel, é o mundo. Ele está acabando com o mundo. Por quê? Porque quem está em cima dele são a estrela do céu e a areia da praia. Os israelitas, os gentios, fazem parte das 10 tribos, que seriam a semente de Abraão, espalhada, germinada nessa terra e misturada com todos os povos. Não dá mais para saber quem que é gentil, quem que é pagão, quem que é efraimita. Tudo se misturou. Existe sim coisas que você consegue, mas saber precisamente que tribo que a gente é, só Yahushua, quando estiver lá na Nova Jerusalém, que desce do céu e se funde na terra, que é a cidade nova, que é uma mistura de uma transformação nesse mundo que a gente conhece hoje. Não tem sol, não tem mar, e que quando nós estivermos ali, tem as 12 portas com os 12 filhos de Jacó, de Jacó, nós saberemos que tribo que nós vamos entrar, que porta. Ali não está escrito tribo de judeu messiânico, judeu nazareno, judaísmo caraíta, judaísmo muito ortodoxo, judaísmo bereano, judaísmo, etc., cristianismo desengrejado. Ali não há portas escrito isso, só está o nome dos 12. Talmidim, discípulos de Yahushua, que são os Netzarim, e ali você vai saber que tribo você é. Não tem chaminé, que Papai Noel entra, ho, 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 e nem tem sótão, e não tem janela, é pela porta. E Yahushua disse, Ani Ha Dalet, ou eu sou a porta, Dalet, uma porta.
Que Yahweh te abençoe e te guarde. Espero que esse estudo mexa com você e não utilize ele como uma arma para matar gente inocente, tá? Utilize ele para se defender e para salvar. Uma arma, ela não mata. Quem mata são os assassinos, que assassinam. Uma arma, ela ajuda a dar vida. Teve uma pessoa que falou assim no comentário: pô, a luta nossa é contra potestades e principados. O cara precisa estar com roupa de exército para fazer esse vídeo, sem noção, isso é espiritual. Olha, eu não poderia estar com uma roupa de bailarina para fazer esse vídeo, porque nós estamos falando de guerra. Em guerra existe uma farda. Eu estou só simbolizando, eu não uso isso aqui. Isso aqui porque eu fui militar há muitos anos e usava farda. Hoje eu uso a armadura do Mashiach Yahushua, que é a sua palavra, as armaduras do Mashiach. Que o Criador te abençoe e te guarde, que você defina se você tem como se relacionar com o cristianismo de Inácio. Espero que você volte para casa. Shalom, shalom. Boa noite. Laratov, Selah, medita.